O que seriam alomorfes e morfema zero? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre morfologia do português brasileiro e o primeiro livro, texto base. Usarei outros livros ao longo desta playlist porque é uma temática bastante complexa, cheia de autores, cheia de livros. E o livro texto base que eu estou utilizando, Morfemas do Português, do Walter Kedd. Inclusive, este é o livro texto inicial, introdutório, que a professora está utilizando ou já utilizou na disciplina de morfologia que eu estou tendo na Faculdade de Letras. Atualmente estou no 5º período. Bom, não dá para dizer que estou no 5º período, estou desperiodizado, porque eu curso poucas disciplinas. Mas uma das disciplinas agora, no mês de outubro de 2024, que eu estou cursando na Faculdade de Letras, é justamente morfologia. E estou gravando esses vídeos enquanto estou cursando a matéria. Geralmente eu espero terminar a matéria para poder gravar, né? E hoje, então, começa o capítulo 4 deste livro, olha só. Alomorfes e morfema zero. E hoje, bom, os tópicos que eu tratarei nesse capítulo serão alofones e alomorfes, a forma básica, alomorfe ou morfema, morfema zero e alomorfe zero, e basicamente é isso. Então vamos lá, alomorfes e morfema zero. Já assinalamos que as técnicas de análise fonológica foram transpostas para a análise morfológica. Aqui ressaltaremos alguns paralelismos resultantes dessa transposição. Isso porque fonologia, fonética e fonologia é um outro nível da linguística interna também, que tem playlist aqui no canal inclusive, e eu estou utilizando outro livro, né, que trata exatamente sobre fonética e fonologia, que é este aqui, ó. É uma playlist que eu já comecei há muito tempo e tem as suas maneiras, as suas formas de se observar a língua com a sua menor unidade no caso da fonética e fonologia. No caso da morfologia, o que se está observando aqui é a menor unidade com significado, né? São unidades mínimas significativas. E isto recebe o nome de morfema. Então, na morfologia, o foco são os morfemas, aquela menor unidade que tem significado. Eu sempre dou o exemplo do verbo falávamos, que é o exemplo que eu tenho aqui no livro. Então, como é que eu identifico os morfemas desta palavra? Tem que identificar as unidades mínimas com significado. No caso, dá para se identificar o quê? Então, falávamos, compara a primeira coisa, compara com um par mínimo, então com outra palavra, com outro verbo, nesse caso, na mesma conjugação. Então, falávamos, pensávamos, que seja, né? Então, veja que o que se repete ali? Falávamos, pensávamos. Nós temos uma estrutura de 4 morfemas. Então, veja que o ávamos, vamos, pensávamos, vamos, falávamos. Só aí nós temos 3 morfemas e cada um deles tem um significado. Então, o a tem um significado, o vá tem um significado e o mos também tem um significado que é recorrente, ele se repete. Portanto, ele é um paradigma. Enquanto que também temos um 4º morfema aqui que seria o quê? O radical, né? Falávamos, só que eu não posso comparar isso com pensávamos porque o radical é diferente, pens, né? Ou fal, F-A-L, eu tenho que comparar nesse caso com uma palavra, com outras palavras que têm o mesmo radical para saber mesmo que é o radical. Então, falávamos, falava, fala, falar. Então você percebe que o radical aqui, o que repete é o que? F-A-L. Então, nesse caso, dá para entender que na morfologia se estuda o que? Os morfemas, ou seja, as menores ou as unidades mínimas significativas. Então vamos começar o vídeo de hoje finalmente, né, tratando sobre alofones e alomorfes, que é um texto um pouco longo, mas vamos lá. Alguns fonemas podem realizar-se através de variantes. Assim, o fonema L, entre aspas aqui, dependido de um par como lia e ria, apresenta em português as realizações L alveolar quando antecede uma vogal. Por exemplo, lama. E U semivocálico como em mal. Quando se pospõe a uma vogal, alma, no exemplo alma, né, no português do Brasil. Então ele está nos dizendo que o próprio fonema L ele tem as suas variações. Nesse caso, no caso de lama, né, ou como em alma. Em Portugal, o L pós-vocálico realiza-se como L velar. Para a exposição que se segue, escolhemos a variante brasileira. Essas variantes recebem a designação de alofones. Então, o que são alofones? São essas variantes que têm a mesma forma, mas possuem um significado diferente, né? Então, essas variantes recebem na parte de fonética e fonologia, recebem a designação de alofones.
na fonologia, na verdade, né? E com frequência encontram-se em contextos exclusivos, como ilustra o quadro seguinte. Então, como eu já disse, né, existe a situação do pré-vocálico e pós-vocálico no exemplo de lama e alma, neste exemplo. Fazendo a leitura do quadro com base nas colunas verticais, temos que L só aparece em posição pré-vocálica, diferentemente de esse U, que só ocorre em posição pós-vocálica, onde utilizamos uma variante. Não podemos utilizar a outra. Nesse caso, dizemos que as variantes são combinatórias e estão em distribuição complementar. Existem alofones que não ocorrem em distribuição complementar. Por exemplo, o fonema R em posição inicial pode realizar-se em nossa língua como alveolar ou R velar, indiferentemente. Por exemplo, rua, aqui dizemos que as variantes são livres. Rua, rua. O mesmo pode observar-se com relação aos morfemas. Então agora vamos ver os morfemas, né? Que nem sempre são caracterizados por uma única forma, como a maioria dos exemplos apresentados no capítulo anterior poderia levar a crer. No adjetivo infeliz, a comparação com feliz permite-nos depreender o morfema in, que é um prefixo nesse caso, né? In. Esse mesmo morfema realiza-se como i, somente i. Então veja, é o mesmo morfema, tem o mesmo significado, mas só que tem forma diferente nesse caso, né? Então esse mesmo morfema realiza-se com i antes de radicais iniciados por L, M e R. Por exemplo, ilegal, imoral, irreal. Mas veja, ele é o mesmo prefixo, né? In. Essas diferentes realizações são designadas como alomorfes. Alofone vem da fonética e fonologia, e alomorfe é da morfologia, em paralelismo com alofones. De modo geral, os alomorfes apresentam-se em distribuição complementar, é exemplo do que ocorre com os alofones. Em português, o pronome pessoal oblíquo mim realiza-se como mim, após qualquer preposição diferente de com, de mim, em mim, sem mim. Seguindo-se a preposição com, temos a variante migo, comigo, conforme ilustra o quadro a seguir. As colunas verticais desse quadro mostram que mim só ocorrem em seguida as preposições diferentes de com, ao passo que migo só configura após a preposição com. Dizemos aqui também que os alomorfes estão em distribuição complementar, visto que ocorrem em contextos exclusivos. É importante notar que nem sempre os alomorfes resultam de um contexto fonológico, como pode sugerir o exemplo do morfema in, acima. A variante i só é encontrada antes de determinadas consoantes. Com relação ao segundo exemplo, poderíamos pensar que a variante migo ocorre após nasal, as sequências em mim, sem mim, em que as preposições também terminam por nasal, negam a validade dessa afirmação. O condicionamento aqui é, portanto, morfológico e não fonológico. Mesmo no exemplo anterior, o condicionamento fonológico não representa uma restrição absoluta na língua. Observemos que, se uma forma como irreal, irreal, poderia induzir-nos a crer que a nasal não ocorre antes de R, dada a inexistência de irreal na língua culta, o verbo enrolar mostra que, em português, o fonema R pode figurar após ele. Embora mais raros, também se encontram em português exemplos de variantes alomórficas livres. Ao lado de ouço, temos a variante uiço, e o falante é livre na escolha de uma ou de outra forma, uiço, alguma coisa assim, diferentemente do que se observa com relação às variantes min e migo dependentes do contexto. Bom, então este foi o vídeo de hoje, o texto sobre alofones e alomorfes, essa diferença que existe entre um que vem da fonologia e outro que vem da morfologia. Na morfologia, basicamente, são morfemas, ou seja, aquelas unidades significativas são variantes do mesmo morfema, alomorfes, que possuem formas diferentes, mas neste caso aqui significados iguais, nestes exemplos que ele trouxe aqui no caso de infeliz e irreal, né? In e i. No próximo vídeo quero tratar sobre a forma básica, vamos ver o que isso significa num contexto de alomorfe e morfema zero. Fico por aqui, toda quarta-feira um vídeo sobre morfologia neste canal. Valeu!